Disléxicos ouvem as palavras mais tristes que vocês podem imaginar. Quem está na pele? É o lento, o lerdo, o devagar. Dislexia, além de impactar leitura e escrita, vou falar uma palavra difícil, também impacta a psicomotricidade. Coordenação motora fina. Imagina um disléxico nos esportes. Disléxico faz alguma jogada errada. Você sabe que os colegas nessa hora não são muito amorosos com quem comete alguma jogada errada. Só que a dislexia, por ela ser persistente e presente na vida de quem a tem, impacta não só a fase de aprendizagem, leitura e escrita, a fase de alfabetização, mas também impacta conforme ela cresce. Uma outra ideia, deputada, uma vez disléxico, disléxico para sempre. O que eu escuto de leitores do meu blog é que a escola pediu atualização do laudo. 2, 3, 4, 5 mil reais. Quem tem dinheiro para pagar isso todo ano, deputada? Então, apesar de ser sim interessante a atualização do laudo depois de um certo tempo, não deveria a escola obrigar isso das famílias, pois é muito oneroso ao orçamento de casa. Quando a gente fala de adaptações, e um fato ainda triste, quando eu tinha 10 anos, um garoto mais velho, que fazia bullying, o valentão, quebrou meu dedo na escola. Eu tenho um calombo do meu polegar até hoje. Minha mãe me tirou da escola, me trocou de escola. O ano era finalzinho de 2005, para iniciar o ano letivo em 2006 numa nova escola. E eis que a minha mãe, ela ouviu dessa escola nova, com todos os laudos na mão. Minha mãe ouviu dessa escola nova. Desculpa, mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. Eram outros tempos, não tinha redes sociais. Se hoje em dia isso acontece, é textão, é vídeo, é exposit na internet, mas eram outros tempos. Minha mãe, com toda a calma do mundo, saindo chorando. E ela só teve coragem de me contar isso anos depois. Então, sim, uma outra ideia é que, com certeza, não ser excluído matrícula de quem tem dislexia. E capacitação dos professores. Depois, consegui mudar de escola. Nessa escola nova foram anjos que apareceram na minha vida. Porque nessa escola eu tive todas as adaptações necessárias. 1 hora mais de prova, um leitor para ler as questões para mim. E foi muito maravilhoso porque nessa escola o ano era 2006 até 2011, quando eu fiquei lá no 3º colegial, a gente não tinha lei para dislexia. A escola, pelo bom senso, fez as adaptações para mim. 1 hora mais de prova, um leitor para ler as questões para mim. Uso de calculadora na prova de matemática. Porque quem tem dislexia também pode ter dificuldade com números, não precisa necessariamente ter discalculia para isso. Uso de calculadora na prova de matemática. Prova oral. E até uma outra ideia para se rebater, porque muitos leitores da minha página escutam de suas escolas, a escola disse que não vai fazer adaptação, abrindo aqui o parênteses, porque se fizer adaptação, ele vai ficar mal acostumado quando crescer. Aqui tem famílias, aqui certamente uma ou outra já ouviu algo assim. Eu tenho 2 tipos de resposta. Uma resposta fofa e uma resposta mais direta. A resposta fofa é: quanto mais cedo for adaptado, mais rápido o disléxico tem acesso ao conhecimento. E quando ele precisar entrar num vestibular, concurso
outros processos seletivos, o conteúdo já vai estar fixo na mente dele. Essa é a resposta fofa. A resposta direta que eu posso dar é: escola, deixa que na universidade, quando ele chegar lá, eu me preocupo. Para agora a gente precisa de adaptação. Mas a dislexia não impacta só as fases escolares. Vamos falar agora do carteira de motorista. Eu falo aqui a gente falou de psicomotricidade. Existe um teste para você passar na prova de direção, que é o palográfico, teste dos pauzinhos. E se aquela criança com dislexia não recebeu os estímulos, intervenção adequada, o que vai ser para fazer esse teste? Muitos leitores meus não conseguem. Estão na 4ª tentativa e não conseguem passar na prova de direção. Aí eu entrei na faculdade. Fui para estágios, empresas e tal. E nos estágios, muitos processos de seleção. Ditado e redação. E eu sou disléxico. Ditado. Quando eu chegava em casa, e a gente sabe quando a gente passa ou não passa em alguma coisa, minha mãe me via um pouco amuado e falava assim: aí filho, como é que foi no processo de seleção? Eu prontamente falava: azar deles, porque perderam um excelente profissional. Muitas vezes, nobre deputada, muitos disléxicos empreendem, sim, por gosto, mas também por necessidade. Porque não conseguem se encaixar no mercado. O processo de seleção não é inclusivo nas empresas. E muitas vezes, quando entram nas empresas, são postos em cargos onde ele é avaliada a sua performance justamente naquilo que o disléxico tem mais dificuldade. Quando a gente fala em dislexia, a dislexia impacta a vida inteira. Infância, adolescência, fase adulta. Isso tem uma coisa, deputada, que eu quero dar também de sugestão, e também aproveitar minha fala para parabenizar os amigos do Dislexia MT, porque no Mato Grosso tem 8 leis para dislexia. 8. Aqui em São Paulo, 1. E de 4 artigos cortaram 3. 1,5. Eu falo isso com muita tristeza porque esta lei, eu participei da execução dela. Mas conforme foi passando de comissão, em comissão, em comissão, em comissão, corta. E eu falo com muito pesar no coração, esta lei hoje que nós temos em São Paulo é mais rasa do que piscina de criança. Leis para a dislexia. É preciso por quê? Hoje, aquele aluno que era o pior aluno da sala de aula, hoje eu tenho mestrado em educação. Com nota máxima na minha dissertação. Disléxicos são capazes de atingir qualquer objetivo. A gente, entre aspas, só demora mais. Então a gente precisa de todo um meio adaptado para que nós sejamos avaliados da forma mais justa. Quando o disléxico recebe adaptações, o disléxico verdadeiramente consegue aflorar as suas potencialidades. Se o disléxico não tiver atividades adaptadas, ele constantemente será tratado como aquele que não consegue, aquele que não se esforçou, aquele que, tá com alguma frescura. Não. Disléxicos precisam de atividades adaptadas. Porque é justamente nessas adaptações onde a gente consegue aflorar aquilo que o disléxico é bom. Por isso, como eu sempre falo,
Quando a gente fala da dislexia, a dislexia tem que andar justamente junta com adaptações e inclusão. Porque é somente dessa maneira que o disléxico vai conseguir sim ter o seu pleno desenvolvimento. Tanto na escola, universidade e mercado de trabalho. Obrigado. Muito obrigado.